Olá! Estamos aqui hoje para mais um bate-papo com o gestor escolar. E hoje eu trago para minha companhia e a companhia de vocês o gestor escolar Wander Martins. Seja bem-vindo, Wander. Muito obrigado pelo convite. Então, o Wander veio hoje falar com a gente de como funciona a escola, a mega escola, em que ele faz toda a diferença. Porque gerir essa quantidade de alunos não é fácil, não. Mas eu não vou adiantar, vou deixar ele falar. Eu estou voltando para a gestão do Caíque Euclides da Cunha, né, que é uma escola que funciona no Rio das Pedras. É uma escola com 2.580 alunos, 158 professores, funcionários da limpeza, funcionários da cozinha. Então, é uma escola de grande porte, né? Uma escola de grande porte. A gente atende um público principalmente do Rio das Pedras mesmo, né? É um público muito bom de trabalhar. Se a gente for analisar os nossos dados de disciplina, proporcionalmente são bem baixos, né? Então isso me deixa muito satisfeito. Quem procura o Caíque, né, já tem essa ideia, né? O aluno que procura já tem essa ideia de que é uma escola pacífica, né? Agora, Rio das Pedras é o Nordeste brasileiro. Exato. Você em Rio das Pedras, você tem ali uma colônia nordestina, porque vai vindo, vai trazendo... Isso eu considero, assim, algo a favor, né? Sim. Porque, apesar de ser carioca, né? Mas o nordestino ainda traz aquela ideia de um respeito à escola. Sim. Né? Então, isso realmente, eu acho que ajuda a escola. A maioria esmagadora vem do Nordeste. Eu trabalhei em Rio das Pedras, numa outra escola, no caso municipal, e assim, você vê o respeito e o cuidado, Exato. A maneira de se reportar ao professor, assim, uma delicadeza muito grande, e a gente vê que a delicadeza não tem a ver com o aspecto social, não. É uma questão inerente humana mesmo, da sua educação. E eu sempre brinco, né? Onde está distribuindo passagem, porque vai para Paraíba, vai para o Ceará e volta, e querem que a vaga demais. Lá, a gente tem que até no meio do ano, os pais vão até a escola falar que vão viajar, né, que perguntar qual é o período de recesso, né? Acabei de receber essa semana alguns pais preocupados com isso, né? E aí, como eu te falei, realmente é uma comunidade pacífica, né? Gente que trabalha, gente que é muito educada. Hoje eu estava recebendo gente lá na escola também, né? A todo momento recebo. E aí a gente passa pelos alunos, os alunos cumprimentam, dão boa tarde, né? Então, isso é bastante interessante, né? Eu gosto muito. Eu também, e vivi grandes experiências. Então, eu gostaria agora de começar a perguntar a você como foi passar pela pandemia com uma mega estrutura dessa, né? 158 professores, eu não tenho nem ideia de como seja trabalhar, fazer uma reunião com 158 pessoas, imagina, só um conselho de classe, né? Pessoal, o conselho de classe, para você ter uma ideia, são 3 dias de conselho de classe. Nossa! E é um momento, assim, que a gente trabalha bastante, né? Porque o conselho de classe ele é a culminância, né, do que está acontecendo no bimestre, né? Então, me diga, como que você conseguiu, assim, organizar os recursos? A pandemia, eu não estava à frente da direção na pandemia, não, né? Eu estava mais dentro de sala. Eu continuo em sala, faço questão de estar em sala sempre, né? Porque a sala é vívida, a sala te dá, assim, um retorno de como está a sociedade, o aluno, né? Então, eu faço questão de estar em sala, né? E esse foi um dos piores momentos da educação, né? A gente... Realmente não passamos bem, não houve um plano de ação e nem um plano de retomada, né? O que eu achei bastante grave, né? E nós ainda estamos colhendo esses maus frutos, né? De uma falta de planejamento, né? E também a parte psicológica do aluno, que também a gente já vê muitos problemas já aparecendo ainda hoje, né? Que eu considero consequências da pandemia. Lidar com a juventude não é fácil. Então, eu acho que a pessoa tem que ter um perfil e tem que ter algumas habilidades fundamentais.
Eu acho que o teu trabalho ele chega muito perto da minha pesquisa, porque sem ter uma escuta, sem ter um olhar atento, sem saber se comunicar, como que você vai atuar no meio do jovem? Porque a criança, você ainda, quando menor, você ainda coloca, vai ficar, porque eu falei, pronto. Tem horas que a gente faz assim, não pode machucar o amigo, não é? Agora não é hora de ficar em pé, agora é hora de prestar atenção. Mas e o jovem? Com adolescente, você tem que conquistar, né, essa confiança, né? É uma relação direta, né? Eu trato eles assim, de maneira a mostrar que eles devem ser responsáveis, né? Inclusive com a crítica. Eu falo, olha, a crítica é muito bem-vinda, mas tem que ser uma crítica responsável. Você vá à sala de direção para ver se realmente às vezes está faltando alguma coisa, e o olhar do aluno é importante, né? O olhar do funcionário, o olhar do aluno é muito importante para o gestor, né? Porque eles estão às vezes vendo coisas que você não está vendo, né? Então a relação é bem direta e assim tem sido muito boa, né? E a gente, quando tem problemas sérios, a gente conversa diretamente e a turma reage. Isso é que eu acho interessante, né? Reage positivamente. Que bom. Isso é legal. Agora, então, fala um pouco para a gente como foi a sua caminhada na educação. Como você veio parar na educação? Fala da sua disciplina. Eu comecei muito cedo, né? Eu era de família muito pobre, tinha que ter um lugar bom para estudar e passei para a escola militar, né, lá em Barbacena, para ter um ensino médio bom. E logo depois que eu saí do ensino médio, né, eu estava com 17 anos, eu fui para casa, queria fazer faculdade, já sabia do que eu queria, né, que eu sempre quis ser professor. E aí abri um cursinho em casa, com 5 alunos, né? E até aconteceu, até uns meses atrás, um fato muito interessante. Eu estava no caixa do supermercado e um senhor falou assim, você não lembra de mim, né? Eu falei, pô, me desculpe, eu realmente não lembro. Eu fui o seu aluno lá no início, quando você tinha 17 anos, só que eu era mais velho, e eu passei para a Escola Militar de Sargentos, né? Foi sargento da Aeronáutica. Estou até me aposentando. Eu falei, nossa senhora, incrível, né? E o magistério é isso, né? De vez em quando você ganha uns presentes, né? Você encontra ex-alunos, né? E é um prazer muito grande. O carinho que eles têm, né, com você, mesmo não gostando muito da matemática. A matemática, né, ainda causa esse espanto todo, infelizmente, né? Mas é muito gratificante, muito gratificante. A minha carreira começou quando eu tinha 17 anos. Aí depois eu fiz concurso para escolas, né? E fui para iniciativa privada. Fiquei muitos anos na iniciativa privada, trabalhei em editoras também, como revisor, como consultor, né? Depois trabalhei em projetos da Sociedade Brasileira de Matemática, que é a Olimpíada, né, de Matemática, a gente grava vídeos, né? E aí depois eu já estava interessado também participei de algumas coordenações, né, de escolas particulares também, do Colégio de Aplicação da PUC. Então, é uma experiência, assim, vasta e gratificante, né? Assim, pelos lugares que eu passei, eu sempre fiz muitas amizades, né? E essas amizades, até hoje, né, a gente se fala, a gente pergunta, a gente às vezes se encontra, né? Então, a minha vida foi essa. E agora, voltando para a faculdade, aliás, eu sempre faço questão de estar estudando, né? Porque é a visão do professor pesquisador, do gestor pesquisador. A gente tem que estar sempre pesquisando, né? E é algo que eu levo comigo. Então, hoje eu estou fazendo curso de pedagogia na UERJ, finalmente. É um curso também muito... Assim, quando você faz esse curso com a maturidade, é o outro olhar, né? E está muito legal. É porque, assim, também quando a gente vai vivendo, vai vendo, eu não sei você, mas assim, depois que eu me tornei mãe, eu enxerguei mais coisas. Sim. Não é? Essa é uma outra escola, né? Quando a gente quando a gente tem filhos, né? Muda muito o nosso olhar. Nossa, eu tive uma aluna, ela é professora de matemática, quando eu dei aula para concurso,
E aí ela virou, o nome dela Dalila, não dá para esquecer com o nome de Dalila, né? Ela falou assim para mim, Suzana, não aguento mais olhar para uma criança e ver alguma coisa. Eu olho, ela fez não sei o que, aquilo ali é o Piaget. Não, aquilo ali é o Vygotsky. Não. Eu falei, olha só, então agora você está pronta para passar em concurso. E ela passou para o Estado, professora de Estado de Matemática. Então você vê que tudo passa a fazer sentido porque você está vendo a teoria na prática. Exatamente. Não é? E assim, essa caminhada com a matemática muito bonita, estar em sala de aula, eu acho que você ainda tem aí uma outra questão, tem que desvendar o mistério da matemática para os alunos. Porque, para mim, sempre foi um bicho de sete cabeças, né? A pessoa que gosta de música, né, pessoal? Matemática, física, química, dos outros. Mas ter que desvendar isso. Agora, eu tenho um filho de 10 anos que não deixa ninguém falar mal da matemática, porque ele gosta muito. Enfim, é o oposto. A matemática daria um outro capítulo aqui nosso, né? Porque a matemática no Brasil, ela vem sendo, assim, a gente precisa rever esse currículo, né? E colocar a tecnologia dentro realmente, né? Não é colocar a tecnologia como faz parte de uma propaganda que a escola tem, a utilização de tecnologia, não. A gente tem que realmente participar junto com o aluno, né, de introduzir essa tecnologia de maneira efetiva, né? Não é só para dizer que o colégio tem tecnologia, porque eu acho que a gente precisa progredir bastante nesse campo. Mas, Wander, eu acho que é o pensar tecnológico. Exatamente. Sabe? Exatamente. A tecnologia fazer parte da sua vida. Exatamente. Eu assisti essa semana uma banca, uma defesa de mestrado de um professor de música. Eu achei muito interessante porque durante a pandemia ele estava com o filho em casa, em torno de uns 6 anos, e aí o menino traz para ele um aplicativo no celular. Olha aqui, papai. Ele tocava nas teclas e em cima escrevia a partitura. O pai, como professor de música, pensou, poxa, mas eu só dou isso em tal momento, não é? Em tal momento que o aluno vai aprender isso. Como que ele já está... E aí ele começou a fazer experiência com o filho dele, bem o que Piaget fez, né? Uhum. Nisso, o que ele percebe? Que o menino começa a aprender. O fato dele ter trabalhado com o filho, ele reviu toda a prática, né? Exatamente dele. E aí ele acaba indo fazer um mestrado, ele acaba desenvolvendo uma nova sequência didática. É isso que a gente precisa. Uma forma de fazer. E aí ele, como é da prefeitura de Maricá, e lá cada aluno tem um tablet, né? Ele colocou o programa e fez a experiência ao vivo. E aí eram os alunos tocando, começou com canções que o aluno conhece mesmo. Estou eu aí fazendo propaganda da pesquisa dos outros. Mas é tão bacana, achei tão legal, né? Porque, e ali ele mostrou os vídeos, os alunos tocando e a partitura aparecendo, e aquilo não se tornou um bicho de 7 cabeças. E a partir da tecnologia, ele teve a entrada com o aluno e ele conseguiu ensinar. Exatamente, é o que eu te falei do professor pesquisador, né? Ele está sempre pesquisando e sem medo, né? Porque às vezes a pessoa tem uma certa resistência à tecnologia, mas a tecnologia tem que agregar ao seu trabalho, né? Ela tem que paralelamente te ajudar, né? E eu acho que se você tiver uma mente aberta, é bastante interessante, né? Eu costumo dizer o seguinte, você gosta do micro-ondas? Você gosta de ter celular? Então você vai gostar de trabalhar com tecnologia, porque a questão é você começar a abrir a mente para pensar. A minha filha queria falar francês. O que ela fez? Mudou toda a linguagem do celular dela para francês. Aí ela lá, rapidinho, mamãe, os verbos, procurar, achar, já está tudo aqui. Porque ela passou a exercitar. Então, na verdade, é um repensar e é um compartilhar, que é o que a gente está fazendo aqui. Não é? Esse compartilhar as nossas ações, o nosso dia a dia. E aí vem uma pergunta que eu quero fazer para você. Wander, durante o teu curso, né, tua graduação, você fez o quê? Licenciatura em matemática? Licenciatura em matemática, depois fiz também, entrei na faculdade de informática, mas parei, e agora pedagogia. Então, você acha que essa faculdade que você fez e essa outra que você está fazendo está te colocando, te instrumentalizando para toda a tomada de decisão que você tem que ter na escola? Eu acho que não. Mesmo porque eu não sei nem se é possível. Mas é claro que ajuda, né? Você tem algumas disciplinas que ampliam o seu olhar, mas não. Né? Para o dia a dia da escola,
É muito difícil até difícil ter uma universidade que te prepare, né? Porque é muito dinâmico. É muito dinâmico. Todos os dias são diferentes, alguns dias muito desafiadores, né? Então é realmente difícil. Mas eu responderia que não. A universidade não está, assim, dialogando com o dia a dia de um gestor escolar. Porque então, assim, você vem corroborar com o que eu tenho pesquisado. O que acontece? Nós temos necessidade hoje de conhecer mais a comunicação, de ter uma fala mais assertiva. Eu trabalho também com responsáveis que têm uma escolarização média-baixa. Então, uma coisa que eu descobri que, ao colocar os recados no WhatsApp, eu não podia fazer uma oração com 2 períodos. Porque o pai ele não sabe interpretar. Então, tem que ser frase direta, sujeito, verbo, predicado, e ações. Então, por exemplo, amanhã não tem aula, embaixo. Feriado de não sei o quê. Próxima aula, dia tal. Porque se você faz uma sentença muito grande, ele não entende, aí ele vai, aí chove informação. Como é que é? É o que é? Não entendi. Então, assim, você acaba tendo que se comunicar de uma outra maneira. Assim como também ter uma escuta. Quando eu falo escuta, não é só escutar, né? Ouvir, mas assim, uma percepção. Muito isso. Eu concordo demais com você. Concordo demais. Imagina você, engraçado, isso eu gosto muito, né? A parte de comunicação, eu sou muito ligado a isso. Às vezes eu fico ouvindo os discursos, né? E você vê a maneira da pessoa, né? Conduzir o discurso. E realmente, ser um bom comunicador é fundamental, né? Porque você imagina numa escola dessa, se você não é um bom comunicador, né, com 2.500 alunos, como é que iria acontecer a comunicação e quantas pessoas iriam lá à escola querer saber o que está acontecendo, né? É claro que tem que melhorar muito lá. A gente está lançando os projetos aí do Kaique Digital e as redes sociais também, a gente usa os grupos de WhatsApp, porque agora a comunicação é essa, né? Mas a gente tem muito ainda que melhorar. Mas eu concordo plenamente com você. A leitura, né, e a escuta, né, são fundamentais. Agora, fala um pouquinho para a gente assim, dos projetos que tem na sua escola, do seu projeto político-pedagógico. Para que horizonte ela está apontando? Eu fico assim, eu vibro muito com a escola, né? Então, nós estamos fazendo alguns projetos, principalmente dessa parte tecnológica, né? Eu estou fazendo uma gestão severa, assim, financeira, para ficar robusto, né, a parte financeira, para a gente começar a investir em projetos de melhoria da parte de internet, né? A gente já refez toda a rede da escola e já foi assim, um projeto bastante caro, né? A sala de recursos, que eu também faço questão, né, porque a parte do aluno que precisa de um atendimento especial. Então, a gente vai fazer essa sala, já conseguimos verba. Não gosto nem de falar, porque fomos a única escola da Metro 6 que recebeu verba para isso, né? Que bom. Já estamos aí com um projetão, porque a escola, na minha gestão, evoluiu muito. Porque a escola anteriormente passou por alguns problemas, não de gestão, porque as pessoas que vieram antes de mim fizeram todo o possível, mas estavam só em 2, né? E eu não sei nem como elas que passaram pela pandemia, e hoje eu fico pensando como, né? Você pergunta para elas como vocês conseguiram 2 pessoas, né? A Mônica e a Claudinha. Então, a gente investiu muito nessa parte também de receber o aluno especial, né? E essa sala de recursos vai ser um grande passo para a gente. E aí melhorar a situação de professor também trabalhar, né? O professor trabalhar com mais recurso tecnológico também. Nós temos uma sala maker também que está bem equipada, né? Meu sonho é ter mais de uma, mas por enquanto a gente tem uma. E fazer também um projeto de teatro. A gente também está com essa ideia. Nós temos excelentes professores da área de arte, né?
e que estão trabalhando com teatro, e a gente está pensando em fazer também a gente já tem um auditório que o pessoal improvisa, mas queria muito um teatro dentro da escola. E é isso, tem vários projetos de esporte, né? E a escola é muito dinâmica. Então, assim, eu vou engatar mais uma pergunta, porque eu já estou vendo teu olho brilhando daqui, né, pessoal? Você consegue ver, porque eu estou vendo. Então é o seguinte, quais são os seus sonhos para Kaique hoje? Nossa, eu quero uma escola que forme um cidadão crítico, né? Essa é a nossa base também do projeto político-pedagógico, que está passando aí por atualizações do novo ensino médio, né? Eu quero uma escola que o aluno se sinta bem dentro da escola, né? A região é muito carente, então a gente tem muitos alunos enxergam aquela escola como um porto seguro, né? A nossa alimentação também é né, nossa menina dos olhos, né? A gente tem uma cozinha maravilhosa, os alunos amam a comida, né? E às vezes a gente tem até problema que eu estou administrando, está dando certo. Quem quer comer 2, 3, 4 vezes. Exatamente. Eu entendo isso. E também o aluno, às vezes, da tarde, que quer ficar para jantar. Está dando tudo certo no momento, né? A escola a parte financeira está bem gerida, né? Então a gente consegue fazer esses agrados, melhorando o lanche, né? Agora, durante a greve, a gente melhorou os lanches para tentar trazer o aluno para dentro da escola. Até não deu muito certo, porque eles estão achando que a greve tem a ver com lanche. Não é isso. Eu melhorei o lanche, que eu quero o aluno socializando dentro da escola, né? É importante deixar o aluno dentro da escola. Né? Apesar de, às vezes, a dificuldade de transporte e tal, mas ele está dentro da escola, a gente consegue saber o que está acontecendo, ele consegue saber o que está acontecendo, né? A gente consegue fazer ações com ele, mesmo que, às vezes, o professor esteja em greve, né? Agora eu quero falar com você que está aí. Você consegue perceber o tipo de ser humano que está aqui ao meu lado? Eu estou profundamente emocionada quando a gente consegue enxergar que não é só o ensinar ou ter 2.580 alunos na escola, mas é responsabilidade com o outro, é amor ao próximo, é pensar nesse indivíduo que você está contribuindo para o crescimento dele. Né? Muito me emociona, porque a gente que... Eu ia falar isso. Realmente, eu fico emocionado, né? Porque você consegue captar o meu sentimento mais profundo, que é por essa escola. E pela educação pública, né? E fico muito emocionado. É claro que não sou eu, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa, gente que está junto comigo, tenho uma equipe de professores, né? São mais de 150 professores, que são muito parceiros, né? Muito parceiros. A gente desenvolve projetos assim, eles me trazem projetos a todo momento, projetos que eu abraço, e a escola vira isso, né? Essa escola que vibra, né? Uma escola vibrante, uma escola que você vê as coisas acontecer. E assim, eu acho que só entende isso quem está ali na área ou quem é professor, que entende esse poder transformador. Não é? Porque você fazer um projeto ou não, meu amigo, que você está aí, concorda comigo? Ele vai receber a mesma coisa. Não é não, professor? Exato. Vai receber a mesma coisa. Mas o fato de, assim, da gente construir algo e ver aquilo brotar, né, ver aquilo dar fruto, gente, é maravilhoso. Então, assim, eu imagino que deve ser um ambiente assim, bastante favorável ao aprendizado, porque quando as pessoas são felizes, elas dão o seu melhor e, aí, obviamente, o aluno é a resposta disso, porque vai atingir esse aluno. Sabe? Um diretor que é democrático, um diretor que chama para conversa, que troca, ele faz esse professor se sentir importante e, consequentemente, esse professor vai gerar um aluno importante, porque ele vai reproduzir a postura. Eu digo que é o maestro da orquestra, não é isso? Então, você tem uma orquestra aí grande de músicos. Quero te dar os parabéns pelo seu trabalho e dizer assim, que quando a gente fala, a gente que estudou em escola pública, né? Quando a gente fala da educação pública, a gente se vê sentado no banco. Não tem uma vez que eu não entro numa sala de aula que eu olhe para uma criança sentada e eu não lembre de mim
sentada na minha Cheia sala de de aula, sonhos. exatamente, né? Esperando algo assim precioso, não é? Então, assim, aula de música, caramba, o que é de novo? O que eu vou aprender hoje? Então, essa magia que tem da criança é aquilo A que a gente não gente... pode perder, né? Exatamente, que a gente... Essa é a nossa esperança, Exatamente. dessa magia. Então, assim, eu me sinto muito à vontade na função da coordenação, porque é um momento em que eu estou sempre em sala de aula, é para dar um recado, é um professor precisou ir ao médico, eu entro com meu violão. Então, é de sentir. Eu acredito que o seu sentimento com a matemática seja esse, de você sentir. Eu preferia ser professor de música, mas tudo bem. Mas aí, meu amigo, foi um sonho. Né? Foi um sonho. Bacana. Então, e poder trabalhar isso com eles. Então, assim, eu fico muito feliz porque eu vejo que assim, a gente tem pessoas comprometidas e que cada um fazendo o seu pedacinho, eu acho que a gente vai levando. Não é? Isso aí não é política pública, isso aí não é questão de plataforma, de governo, isso parte de dentro da gente. Esse nosso papo com o gestor, ele vem exatamente fazer isso, vem tocar esse outro gestor que está aí do outro lado, né? Que às vezes está cansado, se dá mais para o trabalho do que para a família, porque isso acontece com a gente. Eu costumo dizer que às vezes eu cuido mais do meu aluno do que do meu filho, que tem que marcar médico, que às vezes você não está perto. Mas assim... Essa é a parte mais difícil. Porque a família toda está na direção. Isso. A família toda está na escola, né? Eu costumo dizer que eu não aceito um trabalho, uma função que o meu marido não aceite. Se o meu marido não aceitar, eu não vou. Por quê? Porque ele que está comigo, ele que vai dividir tudo comigo. Em casa eu também tenho esse apoio, porque é impossível, né? Porque a pessoa tem que realmente entender. Né? Às vezes é claro, a pessoa, você não consegue me entender, né? Às vezes é difícil, mas um entendimento, um apoio em casa também, muito importante. Então, eu só quero te parabenizar, né? E dizer assim, que estou muito feliz com a tua presença e que essa escola ela possa produzir seres humanos incríveis e que possam também abraçar a educação, né? Que possam fazer a diferença e voltar lá atrás e dizer, você foi meu professor, você foi meu diretor. Que maravilha. Muito obrigada. Obrigado a você, Valeu querida. por esse Foi papo. um prazer imenso. Agradeço demais. Obrigada. E hoje nós estamos terminando com o nosso papo no gestor escolar, aprendendo muito com um gestor de ensino médio de uma mega escola. Então, eu quero só fazer uma última pergunta. O que você diz para quem está vendo a gente e tem o sonho de dirigir uma escola, de coordenar um trabalho grande? O que você fala para essa pessoa? Para minha turma de pedagogia, né? Eu queria dizer para sempre ter esperança, né? A educação é a chave, né? De melhorar a sociedade, né? Então, que sempre alimentem essa chama, né? Que é muito gratificante, é muito trabalhoso, mas a gente também tem assim muitas recompensas, né? Pessoais de ex-alunos, alunos, de pais, então é muito gratificante. Então, com vocês, o nosso Papo do Gestor Escolar. Espero que você tenha gostado e volte mais vezes. Até lá.